Os arquivos oficiais são uma farsa. Eles registram acidentes, mortes, desastres naturais. Mas e se o acidente for na verdade a porta? Meu nome não importa. Chame-me de o arquivista. O que trago hoje é um dos casos mais perturbadores dos meus arquivos. Ficha 1937-CH. O caso do minerador que provou que 3 horas podem ser uma eternidade. O local, Chuquicamata, Chile. 1937, o deserto do Atacama. Um dos lugares mais áridos da Terra, onde nada deveria crescer. Mas abaixo do solo, a maior mina de cobre a céu aberto do mundo. Um buraco que cavamos na realidade, profundo demais. Nosso protagonista, José Miguel, 47 anos. Um homem sólido, íntegro, confiável. O tipo de homem que acredita na rocha, na picareta e no suor. Ele não era um sonhador, ele era uma âncora. E isso torna o que aconteceu ainda mais terrível. O ano começou errado. Chuva no Atacama. Uma impossibilidade meteorológica que ninguém soube explicar. O deserto estava encharcado, pesado. A terra estava instável. Mas a mineração é uma máquina que não pode parar. O progresso exige sacrifícios. Havia pressão. Investidores estrangeiros e oficiais do governo estavam no local. Queriam expandir os túneis, cavar mais fundo. José Miguel, pela sua experiência incomparável, foi designado para liderar a inspeção de segurança. Levar os homens de terno para a escuridão. A luz de sua lanterna cortava a poeira. Ele explicava sobre veios de minério, sobre a estrutura da rocha. E então veio, não um tremor, um som, um trovão gutural vindo de baixo, das entranhas da terra. Um gemido profundo, como se a própria rocha estivesse acordando. O teto desabou, caos, gritos. A nuvem de poeira era sufocante, preta, engolindo a luz das lanternas. Homens corriam, cegos, tropeçando uns nos outros. Uma sinfonia de pânico e pedra quebrando. O silêncio que se seguiu foi pior que os gritos. A poeira baixou lentamente, contaram-se. 1, 2, 3... Faltava um. José Miguel. Ele não estava preso do outro lado do desmoronamento. Ele não estava em lugar nenhum. Havia desaparecido. O resgate começou imediatamente. 3 horas. 3 horas de homens desesperados, cavando contra a rocha, esperando encontrar um corpo. O ar pesado, o medo de um novo colapso. O som de picaretas ecoando no que parecia um túmulo recém-selado. E então, um grito. Mas não de horror, de pura confusão. Eles não o encontraram sob as pedras. Eles encontraram um túnel, uma cavidade que não estava em nenhum mapa. E não era um desabamento. As paredes eram lisas, precisas, como se tivesse sido escavada deliberadamente, e no fundo dessa passagem desconhecida estava José, inconsciente, vivo. Mas algo estava errado, terrivelmente errado. O homem estava seco, sua pele estava gretada, os lábios rachados, cobertos de poeira. Suas roupas, novas naquela manhã, estavam poídas, rasgadas, como se tivesse vagado pelo deserto por dias. Uma condição física impossível para 3 horas numa mina úmida. O primeiro médico a vê-lo disse uma frase que foi riscada do relatório oficial. Este homem envelheceu. Ele foi levado às pressas. Durante o trajeto, José não acordou. Seu corpo tremia violentamente, não de frio, mas como se estivesse em choque profundo, vibrando com uma febre interna. Os socorristas trocaram olhares assustados. O que diabos aconteceu lá embaixo? No hospital, a intriga médica se aprofundou. Os exames eram contraditórios. Os pulmões estavam limpos da poeira da mina, mas o sangue estava espesso. Desidratação severa, fome, exposição prolongada. O laudo clínico era de um homem perdido no deserto por vários dias. Não 3 horas. Por 18 horas, José Miguel permaneceu desacordado. Um limbo. Os médicos tentavam estabilizá-lo, mas era como se sua fisiologia estivesse lutando para se reajustar à nossa realidade. Ele dormia, ou estava preso em outro lugar. O despertar foi violento. Ele não acordou, ele irrompeu. Abriu os olhos de uma vez, sugando o ar como um afogado. Um grito seco.
Ele se debateu na cama, os olhos selvagens, procurando ameaças no teto branco do hospital. Onde eu estou? Eu saí? Sua voz estava rouca, desesperada. Uma enfermeira tentou acalmá-lo, dizendo que ele estava seguro, que foi apenas um acidente na mina. E então ele disse a frase que selou seu destino e abriu este arquivo. Com lágrimas de puro terror, ele agarrou a enfermeira e gritou: 3 horas? Não! Eu estive lá por 4 dias. 4 dias inteiros. A reação imediata foi previsível. Delírio, trauma, falta de oxigênio. Os médicos anotaram estresse pós-traumático agudo. Eles tentaram sedá-lo, mas a convicção em seus olhos não era loucura. Era o terror da testemunha. E aos poucos ele começou a falar. O relato. No momento do desabamento, ele não foi atingido por pedras. Ele sentiu um puxão, uma força invisível que o agarrou e o sugou para baixo, para dentro da rocha. Uma sensação de flutuação, uma dor de cabeça que partiu seu crânio e a escuridão absoluta. Quando abriu os olhos, a mina tinha sumido. Não havia rocha, havia grama, mas era uma grama errada. Verde demais, vibrante, quase neon, emitindo sua própria luz fantasmagórica. O ar cheirava a ozônio e flores desconhecidas. Acima dele, o céu. Não era o nosso céu. Era de um azul tão profundo que beirava o violeta, imóvel, sem nuvens. Ele estava em uma floresta colossal. As árvores não eram árvores, eram pilares. Troncos tão largos quanto casas, subindo até perfurar aquele céu estranho. E a vida. Pássaros com plumagem metálica que cortavam o ar. Pequenos mamíferos dourados com olhos demais. Insetos gigantes com asas iridescentes. Aquele lugar estava vivo, mas não era para ele. Seu primeiro instinto, gritar. Ele gritou por seus colegas, gritou por Deus. O som morreu. O ar denso parecia engolir sua voz. O eco não voltou. O silêncio daquele lugar era ensurdecedor. E foi então que o sol se moveu. Não foi um pôr do sol, foi um apagão. O sol estranho não se pôs. Ele despencou no horizonte em segundos. A luz vibrante foi desligada, mergulhando a floresta numa escuridão total, mais profunda que qualquer mina. E com a escuridão veio o silêncio. Um silêncio absoluto, como se o mundo tivesse parado de respirar. José se encolheu, o terror puro gelando seu sangue. E então ele ouviu passos, o arrastar lento de algo pesado, e sussurros. Vozes secas, como folhas mortas vindo de todas as direções. Ele não estava mais sozinho. Ele se escondeu atrás de uma formação de pedras, tentando controlar a respiração. E ele as viu. Figuras altas, absurdamente magras, envoltas em trapos negros que pareciam beber a luz. Elas deslizavam pelo chão, parando, como se farejassem o ar, um close no rosto de uma criatura. Não havia rosto. Apenas cavidades escuras e profundas onde deveriam estar os olhos. Elas eram a ausência de luz, a personificação daquela noite antinatural. Aquela noite pareceu durar horas. José, encolhido, rezava. Então, subitamente, como um interruptor sendo ligado, a luz voltou. O sol saltou no horizonte, iluminando tudo instantaneamente. As criaturas evaporaram. Com a luz, a coragem voltou. Mas também a fome e a sede. Ele precisava encontrar ajuda, entender onde estava. Começou a caminhar, usando as árvores colossais como referência, vagando por aquela paisagem alienígena. Ele avistou o vilarejo. Não era uma miragem. Construções de madeira clara, brilhante, com telhados cobertos por flores vibrantes. Um riacho de água cristalina cortava o povoado. Era um oásis, mas algo estava errado. Os habitantes pareciam humanos, mas seus olhos de cores impossíveis. Violeta, laranja, verde esmeralda. Olhos que brilhavam com luz própria. Eles pararam tudo o que faziam e observaram José com uma mistura de pena e desconfiança. José tentou falar. Espanhol, gestos, apontou para si mesmo. Mina Chile. As palavras eram inúteis. A barreira era total. Ele estava cercado por seres que não podia compreender. De repente, o pânico tomou conta do vilarejo. Todos olharam para o céu. O sol
estava caindo de novo. O ciclo. Em pânico, os moradores correram para suas casas, trancando portas, selando janelas. Uma rotina de terror. José ficou sozinho na praça vazia. A escuridão o engoliu. E os sussurros voltaram desta vez, vindo das vielas entre as casas. As sombras famintas estavam ali. Desesperado, ele encontrou um celeiro aberto e se jogou para dentro, escondendo-se atrás de fardos de uma planta seca. Pelas frestas da madeira, ele observou as criaturas deslizarem pelo vilarejo, parando em frente às casas trancadas. A noite passou. A luz voltou. José sobreviveu a mais um ciclo. Ele estava exausto, desidratado, à beira da loucura. Foi quando um homem se aproximou dele. Um homem diferente dos outros. Mais velho, com pele morena e uma longa barba grisalha. Para o choque de José, o homem falou num português arrastado. Você não é daqui. O alívio foi tão intenso que José quase desmaiou. Seu nome era Antônio. Um explorador brasileiro, Antônio, um fantasma de outro tempo. Ele contou sua história. Explorava a Amazônia em 1894, quando se perdeu numa tempestade e acordou ali. Ele estava preso naquele lugar há mais de 40 anos, pelo nosso tempo. Ele explicou a José a terrível verdade daquele mundo, que os nativos chamavam de Glamórios. Um bolsão dimensional, um erro na realidade. O tempo era quebrado. 2 horas de dia, 2 horas de noite. Um ciclo eterno e enlouquecedor. E as criaturas, as sombras famintas. Antônio explicou que elas não eram vivas nem mortas. Eram parasitas dimensionais, atraídos por almas perdidas, alimentando-se da essência vital durante o ciclo de escuridão. Elas eram os guardiões daquela prisão. José contou os ciclos. O pôr do sol abrupto, a escuridão, a luz. Ele estava ali há 4 dias. 4 dias de terror constante, de fome, de sede. Antônio tentou consolá-lo. Não há saída. Eu tentei. Este lugar não nos deixa ir. Mas José Miguel era um minerador. Ele sabia o que era estar preso e se recusou a aceitar aquele destino. Na noite do 4º dia, contra os avisos desesperados de Antônio, José tomou uma decisão. Ele não ia se esconder. Ele ia enfrentar as sombras. Ele correu para o centro do vilarejo escuro, gritando. Um desafio, se aquelas coisas o queriam que viessem buscá-lo. Ele acreditava que se elas podiam tocar sua essência, talvez fossem a porta de volta. Uma delas respondeu. Alta, esquelética, mais escura que a própria noite. Ela deslizou até ele. José ficou paralisado, encarando o vazio onde o rosto deveria estar. A criatura ergueu um dedo longo, frio como gelo, e tocou sua testa, a dor. Foi o que ele relatou. Uma dor absoluta, como se sua alma estivesse sendo arrancada, queimada e congelada ao mesmo tempo. O mundo girou. A escuridão do vilarejo se fundiu com a escuridão da inconsciência, e então a luz. Mas não era a luz violeta de Glamórios. Era a luz fria e branca da sala do hospital. O cheiro de álcool. Os rostos chocados dos médicos. Ele havia retornado. 3 horas. 4 dias. O arquivo de José Miguel termina de forma abrupta. Ele nunca mais voltou para a mina. O homem sólido e íntegro que entrou lá desapareceu. O que voltou foi uma casca. Um homem assombrado que passava horas olhando para o pôr do sol, com um terror que ninguém conseguia entender. Ele morreu anos depois, levando consigo o segredo daquela passagem. O caso foi fechado como alucinação por anoxia. Mas nós sabemos, a mina de Chuquicamata não é apenas uma mina. É uma cicatriz. E às vezes, as cicatrizes se abrem. Fim do arquivo.